Alimento Diário Série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 1. Deus escolheu você. Autor Pedro Donk. Semana 3. A bênção do Pai. Escolha e predestinação. Anote os versículos deste domingo. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Romanos, capítulo 16, versículo 26. Trecho para ler com oração. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé nos leva a obedecer a palavra de Deus. A incredulidade e a desobediência à palavra desagradam a Deus. Isso é bem ilustrado na história do rei Saul, registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Por dar mais atenção às circunstâncias do que ao mandamento de Deus, isto é, a palavra de Deus, o rei perdeu seu reinado. Como Samuel não chegava a Gilgal, forçado pelas circunstâncias, Saul ofereceu holocaustos ao Senhor em lugar do sacerdote, como tentativa de reverter a dispersão do povo e obter o favor de Deus. Saul, na verdade, desobedeceu ao mandamento de Deus e a consequência foi. Então disse Samuel a Saul: procedesses neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isto está nos versículos 13 e 14. Isso mostra que a incredulidade e a desobediência à palavra de Deus geram consequências. Ainda no primeiro livro de Samuel, o mandamento de Deus a Saul consistia em destruir Amaleque e tudo o que ele possuía, e nada poupar. Saul, no entanto, não obedeceu. Pelo contrário, ele preservou a vida de Agag, rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor. Isso desagradou a Deus. Então Samuel disse a Saul: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Isso está no capítulo 15, versículo 22. Desse modo, nossa fé e obediência à palavra agradam a Deus. Querido ouvinte, a fé leva à obediência. A palavra profética é mandamento de Deus e devemos obedecer-lhe. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, enfatizou a importância da obediência por fé, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. A palavra de Deus é uma ordem para executar sua vontade e não para discutir doutrinas. Deus faz sua obra por meio da palavra profética, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, qual deve ser nossa atitude para com a palavra? A obediência por fé. Quando cremos e obedecemos, praticamos o mandamento de Deus por meio da palavra profética. Assim, a vontade de Deus é feita. A fé e a obediência tornam reais todas as bênçãos espirituais. Tomemos como exemplo as igrejas da Colômbia.
Porque tudo mudou ali? Porque eles exercitaram a fé com obediência, deixando toda a complicação de lado, e com simplicidade creram e obedeceram. Isso agradou a Deus e as coisas começaram a acontecer. Em Hebreus lemos: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos crer com simplicidade, obedecendo ao que Deus tem ordenado e colocando tudo em prática. Jesus é o Senhor. Uma pergunta: qual deve ser nossa atitude para com a palavra profética?